Oi, turma! Hoje vamos dar início ao estudo das redes para automação industrial, fazendo uma breve introdução aos protocolos e arquiteturas das redes industriais. Então vamos começar aqui primeiramente falando da evolução do controle distribuído no âmbito das redes industriais. Então na década de 1980, nós basicamente tínhamos a presença de um único controlador, controlando todos os escravos, que basicamente seriam sensores e atuadores. E à medida que a indústria foi evoluindo, novos métodos fabris foram demandados, aí na década de 1990 criou-se o que a gente chama propriamente de controle distribuído, em que desta vez nós não temos um único controlador, temos vários controladores, e cada um deles seria responsável por controlar os seus escravos associados. Também foram adicionados a essas redes a entrada e saída de dados, como painéis digitais que é possível inserir os dados, drives de controle de algum dispositivo, algum equipamento específico. E a partir dos anos 2000, como podemos ver aqui neste gráfico, toda a planta industrial ela passou a ser integrada, desde o nível mais alto de controle até o nível mais baixo de chão de fábrica. Então é possível termos computadores, interface homem-máquina, vários controladores lógicos programáveis integrados, formando uma rede maior, controlando mais dispositivos e integrando toda a planta industrial nos mais diferentes processos fabris. Entretanto, como nós estamos no âmbito de uma disciplina de redes de computadores, é importante frisar que as redes industriais elas têm características e necessidades diferentes de uma rede convencional, uma rede de escritório. E aqui eu elenco algumas dessas características, como principalmente o ambiente em que essas redes são colocadas, que são ambientes hostis para a operação desses equipamentos, pois existem perturbações eletromagnéticas, temperaturas elevadas, condições de pressão, umidade, que normalmente não estão presentes em redes convencionais. Então os equipamentos eles teriam que ser reforçados ou estar aptos a suportar determinadas condições hostis, conforme eu acabo de descrever. Além disso, como a comunicação dentro das redes industriais normalmente ela tende a ser automática ou automatizada, é mais comum haver a comunicação entre equipamentos do que propriamente entre pessoas e equipamentos. Então é necessário que os protocolos de rede eles sejam resilientes a falhas, de forma que os equipamentos eles consigam por si só controlar toda a comunicação sem necessidade de intervenção humana. Além disso, os tempos de resposta e a integridade dos dados eles são críticos para algumas aplicações. Então, é muito necessário garantir que uma determinada mensagem ela seja entregue no menor tempo possível e com a sua integridade mantida, do que propriamente se preocupar com a retransmissão das mensagens ou o enfileiramento das mesmas, que causam alguns atrasos na comunicação. E além disso, as redes industriais tendem a ser redes muito grandes, onde vamos ter milhares de equipamentos interconectados, formando toda a rede de produção fabril. Então nós temos desde o mais alto nível, os computadores, controlando todo o processo, gerenciando, até os braços robóticos, os sensores de pressão, os atuadores, válvulas, alarmes, etc., interconectados. Então aí já é uma demanda para equipamentos que suportem essa grande quantidade de dispositivos na rede. Diferentemente de uma rede comum de escritório, aqui nas redes industriais nós temos o que chamamos de pirâmide da automação industrial, que basicamente são 5 níveis de organização, eles são hierárquicos, que de certa forma a gente poderia fazer aqui uma comparação com os níveis do modelo OSI. Entretanto, esta pirâmide aqui ela é exclusiva para as redes industriais, isso aqui não se aplica nas redes convencionais. Então nós temos aqui a pirâmide ilustrada, começando do mais alto nível, que seria o número 5, que é a parte de gerenciamento, que é onde ocorre toda a administração dos recursos, a parte de escritório, vamos dizer assim, da indústria, é onde tem o software de gestão, de vendas, enfim, dependendo do ramo do negócio, controle de estoque e etc. Descendo aqui no nível um pouco mais abaixo, nós temos o nível de gerenciamento da planta, em que nós temos a parte propriamente de verificação de controle dos equipamentos, os equipamentos estão funcionando,
como é que está o plano de manutenção, qual é o equipamento que vai ser desligado, qual é o equipamento que vai entrar em ação para um plano B, no caso de algum problema, né? Normalmente a gente se preocupa com redundância. Já no nível 3, nós temos o nível de supervisão. Aqui a gente utiliza alguns softwares específicos para fazer a supervisão de todo o processo fabril. Então, normalmente, a gente utiliza o que a gente chama de supervisório, em que é verificado todo o estado de pressão, temperatura, funcionamento da planta, né, durante todo o processo. Isso aqui, normalmente, o supervisório é executado em computadores convencionais. E descendo para o nível 2, nós temos o nível de controle, né? O nível de controle a gente já tem a presença de controladores lógicos programáveis, né? Que são aqueles dispositivos que efetivamente executam os comandos, enviam os comandos para execução nos atuadores ou sensores que ficam, né, na parte mais baixa aqui da pirâmide, seria no nível 1. São os dispositivos de campo. Então, todos esses dispositivos de campo, como sensor de temperatura, pressão, umidade, uma válvula que abre, aumenta a vazão, diminui a vazão, tudo isso é controlado pelo CLP, pelo controlador lógico programável. Além disso, numa planta industrial, existem componentes específicos para formar uma rede. Então, os primeiros deles, começando no nível mais baixo, são os sensores de atuadores, né? Como temos aqui um exemplo, equipamento sensor de pressão. Temos também os dispositivos de entrada e saída, que basicamente são os que recebem e enviam, né, as informações. Temos os controladores lógicos programáveis, né, que são o cérebro desse controle desses dispositivos, né, são eles que mandam as informações para solicitar um dado, uma leitura, e também mandam dados no caso de é necessário fechar uma válvula, abrir uma válvula. Então tudo isso é controlado pelos controladores lógicos programáveis. Obviamente que estes equipamentos eles recebem um software, um algoritmo que os programa para tomar determinadas atitudes de acordo com determinado cenário. Temos também a interface homem-máquina. Normalmente ela pode ser utilizada tanto para gerenciar o controle da planta, ver como é que está o estado de um reservatório, de uma pressão, de uma temperatura, como também pode ser utilizado para fazer a supervisão dos dados. Entretanto, a supervisão dos dados ela cabe num equipamento ou num dispositivo que implemente o supervisório, né? Normalmente utiliza o SCADA, né? Que é como se fosse uma linguagem de programação a nível de controle, né? Então esse supervisório teria toda a representação da planta industrial com as variadas válvulas, sensores, atuadores, dispositivos de controle, entrada, saída, etc., tudo representado de acordo com o estado atual, se está aberto, se está fechado, se está lendo, se está apresentando um valor para a temperatura. Então tudo isso aqui fica sendo controlado, né, via um monitor, né, de um computador, né? E além disso temos também os softwares de controle, de gerenciamento. Isso aqui já seria no mais alto nível, né, da pirâmide, né, no nível gerencial. Temos também os protocolos de comunicação, que vamos falar um pouquinho mais adiante na aula de hoje, que são basicamente protocolos específicos para as redes industriais. Obviamente que isso aqui varia de fabricante para fabricante, né? Não há uma unanimidade aqui nas redes industriais, bem diferente da realidade das redes convencionais, em que nós temos basicamente protocolos padrão para seguir. Nas redes industriais varia de fabricante para fabricante. Além disso, tem a questão dos cabos blindados, né, como estamos falando de ambientes com muita interferência eletromagnética, questão de temperatura, alta temperatura ou até baixa temperatura, pressão, etc. Então, os cabos eles têm que ter uma proteção adicional para aguentar esse tipo de situação. E alguns outros equipamentos de rede específicos, né, como switches e em determinadas situações, roteadores. Claro que equipamentos esses com capacidade para aguentar esses ambientes hostis. Além disso, conforme eu falei agora há pouco, o tráfego, a comunicação dentro das redes industriais, elas normalmente podem ocorrer dependendo do tipo da aplicação. Se for uma aplicação crítica, normalmente a gente enquadra esse tipo de tráfego como tráfego de tempo real. É aquele tráfego que é sensível a atrasos e é sensível a perdas. E geralmente esse tipo de tráfego é aquele periódico de poucos bytes, ou seja, uma determinada leitura de um alarme ou
de um sensor que é feito a cada, por exemplo, 10 milissegundos, então a cada 10 milissegundos vai ser feito sempre essa leitura como uma forma de monitoramento daquele valor. Se aquele valor se mantiver durante essas várias leituras, supõe-se, né, que aquela informação está dentro do aceitável. Caso haja alguma alteração, aí sim pode haver alguma intervenção, e nesse caso é importante que não hajam perdas, né? E quando eu me refiro à intervenção, seja controlar uma válvula, ou controlar um atuador para fechar, evitar um incêndio, uma explosão, alguma coisa desse gênero. Tá? Então o tráfego de tempo real é para aplicações críticas, aquelas que demandam ser monitoradas constantemente. E existe também o tráfego não tempo real, que basicamente é aquele tráfego que já é tolerante a perdas, ele aceita alguns atrasos. E como exemplos a gente poderia citar uma atualização de um firmware, uma alteração de uma configuração no equipamento, num sensor, num atuador. Né? Então esse tipo de tráfego ele pode ser tanto periódico quanto aperiódico, né? Aquele que pode ser a qualquer tempo. E também ele é caracterizado por ter mensagens com poucos bytes. Então basicamente o tráfego nas redes industriais ele não é um tráfego muito grande, então não é requerido uma largura de banda muito grande, né? Diferentemente do uso, por exemplo, da internet, se nós formos considerar o nosso cenário atual da internet, nós temos uma grande demanda por alta velocidade. Já nas redes industriais isso não é necessário, né? Não é necessário justamente por causa dessa questão dos poucos bytes. Então o que é importante para as redes industriais é a confiabilidade daquele meio de comunicação. Mesmo que ele seja mais lento, é mais importante que se garanta a entrega da mensagem com a sua integridade mantida. Além disso, nas redes industriais, nós também temos os modelos de comunicação de dados, dos quais a gente já estudou desde o início do semestre, como o modelo cliente-servidor, o modelo mestre-escravo e o modelo produtor-consumidor. A título de revisão, estou trazendo aqui novamente para vocês, em que o modelo cliente-servidor é aquele que nós temos um servidor provendo um serviço, e os vários clientes se conectam a esse servidor e fazem as suas solicitações e recebem essa informação. No ambiente industrial, esse tipo de utilização do modelo cliente-servidor ele é mais comum nas camadas da pirâmide mais altas. Já nas camadas mais abaixo, né, nível de controle e chão de fábrica, a gente já encontra com mais frequência o modelo mestre-escravo, em que basicamente nós temos os controladores lógicos programáveis, né, conforme aqui a nossa imagem, e eles vão controlar, se comunicar com os vários sensores e atuadores na rede. Né? Normalmente é utilizada a topologia em barramento, né, os vários equipamentos são ligados em série, então o mestre, né, ele envia informação para os seus escravos e os seus escravos respondem, né, de acordo com essa demanda desse mestre. Uma outra alternativa também muito comum nas redes industriais é a utilização do modelo produtor-consumidor, que é muito conhecido no inglês, né, Publisher Subscriber, em que basicamente existem alguns equipamentos, como os controladores lógicos programáveis, que são enquadrados como os produtores de conteúdo. E associados a esses produtores de conteúdo existem alguns equipamentos, que pode dizer que são os consumidores, como se fosse um grupo de consumidores que está associado a um desses produtores ou a vários produtores. Então, quando aquele equipamento produtor produz, obviamente, uma informação, ela vai ser enviada na rede, mas só quem vai receber são esses consumidores, como se fosse uma espécie de assinante, né? Apenas aqueles integrantes daquele grupo vão receber a informação. Além dos modelos de comunicação, nós também temos os mecanismos de controle de acesso ao meio, que também já estudamos no curso, né? Então nós temos basicamente duas categorias, aqueles que são baseados em contenção, aqui representados pelo CSMA, tanto o CSMA-CD, que é o com detecção de colisão, quanto o CSMA-CA, que é aquele que tenta evitar as colisões, né, que é mais utilizado nas redes sem fio. E temos também o acesso controlado, né, em que é aquele que as estações elas normalmente são interrogadas, né, que é o polling, ou então quando eles têm uma ficha, um token, né, para poder transmitir, que é o que chamamos de token passing. O CSMA-CD basicamente inicia-se escutando o meio, para verificar se o mesmo está livre. Caso ele esteja livre, vai ocorrer a transmissão. Entretanto, pode ainda ocorrer alguma colisão no meio de comunicação, né? Se ocorrer a colisão, vai ser injetado um sinal máximo, né, que a gente chama de jam signal, justamente para avisar
a todas as estações, todos os dispositivos que estiverem se comunicando, que abortem essa transmissão. Caso não ocorra nenhuma colisão, né, a transmissão chegou ao fim, deu sucesso, né? Entretanto, voltando aqui para o caso do jam signal, caso os dispositivos recebam esse jam signal, eles vão aguardar um tempo aleatório, que chamamos de tempo de backoff, para tentar novamente disputar pelo meio, né? Tentar escutar o meio livre para poder transmitir. Já o CSMA-CA, que é utilizado nas redes sem fio, o princípio é similar, entretanto nós não temos como detectar colisão, nós apenas fazemos uma tentativa de evitar com que elas aconteçam. Então, neste caso, o dispositivo inicia escutando o meio livre. Se o meio estiver livre, ele vai transmitir a informação. Caso dê tudo certo, finaliza a conexão. Caso o meio não esteja livre, né, ele vai sortear um tempo de backoff aleatório e vai tentar novamente. Entretanto, existe um mecanismo opcional, que é o mecanismo RTS-CTS, em que basicamente, quando o dispositivo ele escuta que o meio está livre, ele vai solicitar para a estação a qual ele quer se comunicar um pedido, né, basicamente uma pergunta se ele aceita ou se está livre para que ele possa transmitir. Se essa estação ela confirmar, né, ela enviar um CTS de volta, aí vai ocorrer propriamente a transmissão. Então, basicamente, seria um passo adicional para evitar o problema dos terminais ocultos, né, que é aquele caso em que eu tenho uma estação A transmitindo para B, mas C não tem conhecimento de A. Então, se C quiser transmitir para B, ele vai achar que o meio está livre, mas na realidade não está, né? Então, vai haver aqui uma colisão de dados. Então, neste caso, se C quiser transmitir enquanto A está mandando para B, C vai escutar o meio livre, ok, está livre para C, mas não está na realidade para B. Entretanto, ele vai transmitir a mensagem RTS para B, só que B não vai mandar um CTS, porque aí B está ocupado com a transmissão de A. Então, nesse caso, o RTS-CTS serve para evitar esse tipo de situação, mas como eu disse, ele é opcional. Além disso, passando para o acesso controlado, o polling basicamente é utilizado em topologias de barramento, em que existe como se fosse uma lista em que as estações, né, elas vão ser interrogadas, né? Então, no caso de uma rede industrial, nós vamos ter o CLP se comunicando com os escravos, né, que estão interligados na rede. E aí ele vai interrogando primeiro o dispositivo, ele envia o poll, perguntando se tem algum dado para enviar. Caso não tenha, o próprio dispositivo já informa dizendo que não tem. Aí ele vai interrogando o próximo na fila e caso o próximo tenha a informação, né, ele envia essa informação e depois confirma o recebimento desta. Então, basicamente, o polling funciona como uma lista de interrogação dessas estações. Já a passagem de permissão, ela é mais comum em topologias em anel, ou pode ser utilizado no barramento também, mas é mais comum no anel, em que basicamente as estações só vão transmitir quando elas tiverem uma ficha com elas. Então, basicamente, essa ficha ela fica rodando, né, sendo transmitida, né, de um dispositivo para outro, até que quem tiver com essa ficha pode transmitir a sua informação. Nas redes industriais, nós temos aqui uma classificação quanto às redes de campo, que basicamente são 4 grandes grupos, conforme podemos ver aqui nesta ilustração. Temos os mais simples, que são os Sensor Bus, né, que depois evoluem para os Device Bus, os Field Bus e o Ethernet aqui, que engloba praticamente quase todos os tipos de dispositivos. Então, o Sensor Bus basicamente é a rede de nível mais baixo, né, que é utilizado para ligar pequenos sensores, né, alguns atuadores como interruptores. Tá? Então, os dados eles são de pequeno porte, né, são pequenas mensagens. E basicamente esses dispositivos eles não têm nenhum processamento, basicamente é só recebe aquele valor e guarda numa variável. E aqui podemos citar como exemplo, né, os protocolos de comunicação, o ASI, seria interface atuador-sensor, sensor-atuador, né, traduzindo, e temos o HART. Já os Device Bus são os dispositivos que têm uma certa inteligência, são um pouquinho mais evoluídos em relação aos dispositivos Sensor Bus. Né? Então, neste caso, eles não só guardam as informações, eles conseguem também fazer alguns diagnósticos, né? Guardar informações de histórico. Então, isso aqui é muito útil para aquelas situações em que há um monitoramento de uma temperatura ou de pressão, em que é necessário verificar se aquela temperatura durante X horas, né, está sempre naquele valor. Caso haja alguma alteração abrupta desse valor, esse dispositivo já é capaz de tomar alguma decisão, né? Emitir um alarme, um alerta,
né, e mostrar todo esse histórico dessa informação. Então nós aqui temos como exemplo de protocolo de comunicação o Profibus, o Modbus, CAN e o DeviceNet. Avançando aqui, nós temos os Fieldbus, que basicamente já são dispositivos mais completos, né? São dispositivos que têm capacidade de processamento maior do que os Device Bus. Eles já implementam o controle distribuído, então eles já são capazes de fazer todo o gerenciamento dos dispositivos, desde a leitura, o histórico das informações, o diagnóstico, até mesmo atuar para determinada situação que é necessário fechar uma válvula, abrir uma válvula, né, regular uma pressão, alguma coisa do gênero. Então esses dispositivos eles já são, de certa forma, mais automatizados em relação aos outros grupos que nós estamos vendo aqui. Como exemplos desses protocolos, né, de Fieldbus, nós temos os protocolos da Foundation Fieldbus e o Profibus PA. E por fim, o grande grupo aqui, que é o Ethernet, ou o Ethernet industrial, ele é basicamente um padrão para a troca de informações entre dispositivos, né, entre sistemas e dispositivos inteligentes. Então, basicamente, o Ethernet ele pode ser utilizado por praticamente quase todos os protocolos que nós já mencionamos anteriormente, mas também temos dispositivos específicos, como o Ethernet IP, o Profinet e o próprio Modbus TCP. O objetivo desta aula aqui não é entrar em detalhes de cada um desses protocolos. Eu vou deixar um material complementar para que vocês possam acompanhar esses detalhes de cada um desses protocolos. E por fim, né, eu trago aqui um exemplo de uma topologia de uma rede industrial, neste caso implementando o Ethernet IP, em que nós podemos ver uma grande semelhança com as redes convencionais. Entretanto, é importante lembrar que todas as características que nós falamos desde o início desta aula de hoje, que é necessário que esses equipamentos sejam capazes de trabalhar em ambientes hostis, né, garantindo a questão da confiabilidade da comunicação, sendo tolerante a falhas, tendo bons tempos de resposta, tendo a integridade das mensagens preservadas, tanto das mensagens quanto do sistema como um todo. Então nós aqui temos várias células, né, de atuação, né, cada uma com a sua especificidade. Então, se nós começarmos aqui por essa célula mais à esquerda, nós podemos ver aqui a implementação de switches, pontes, né, interligando o CLP, dispositivos de entrada e saída, alguns drivers, né, que controlam algum dispositivo, algum equipamento específico. Também podemos ver comunicação sem fio, né, onde é possível utilizar o próprio Wi-Fi, né, como uma opção, dependendo do cenário que seja implantado. Tá? Temos também a presença de câmeras de vídeo, né? Então tudo interligado via cabos de rede também, né? Aqui como podemos ver. Há um centro de distribuição, nesse centro basicamente seria um rack, né, com vários switches, né? Esses switches seriam a parte central da rede, que faz toda a distribuição de informação, né, entre as várias células. Né? Aqui também temos um outro exemplo similar ao que eu acabei de explicar, né, com a presença de comunicação sem fio, os próprios switches. Aqui temos o exemplo de um firewall. Né? Então, basicamente, a diferença em relação a uma rede convencional é a necessidade de você ter a proteção dos cabos de rede, blindagem desses cabos de rede, você ter o ambiente controlado quanto à questão das interferências, né? De forma que você consegue sim permitir que, por exemplo, um braço robótico, né, uma interface homem-máquina, possa fazer parte da sua rede. Então, neste caso das redes mais atuais, né, as redes mais contemporâneas, nós temos infraestrutura muito similar, embora com equipamentos como blindagem, proteções adicionais para funcionar nesses ambientes, mas a sua funcionalidade, a sua construção é muito similar a uma rede convencional. Antigamente, aquelas redes elas utilizavam infraestrutura própria, como cabeamento coaxial, né, para proporcionar a construção de um barramento. Também tinha as comunicações via serial, né, entre os equipamentos, que normalmente são comunicações analógicas e mais lentas. Então, assim, com o advento, por exemplo, do Ethernet IP, e até mesmo, como eu disse, o Ethernet industrial, de uma forma geral, é possível você implementar diversos protocolos de rede utilizando uma infraestrutura, entre aspas, comum, né, com os equipamentos que nós dispomos atualmente no mercado, como switches, pontes, roteadores sem fio, ok?
Então, pessoal, basicamente era este o assunto que eu queria abordar na aula de hoje com vocês. Valeu!